Para você entender o que aconteceu com o Ramon, é importante você entender o que acontece na última semana. Na última semana, nós temos um desafio enorme com os atletas de fazer com que toda a água e o carboidrato que ele come fiquem dentro do músculo. Então, o carboidrato carrega moléculas de água para dentro do músculo, para fazer com que esse depósito aumente e gere uma hipertrofia, uma densidade, né? Nesse processo, naturalmente, ao comer o carboidrato, a molécula de água se une a ele, vai para dentro do músculo e infla esse músculo, dando esse aspecto legal, tirando inclusive água da própria pele. Né, alguma diurese normalmente é forçada, às vezes com medicamento, às vezes com a própria desidratação oriunda da diminuição do volume de água que o atleta está tomando. E aí, normalmente, essa água fica lá bonitinha dentro do músculo e quando o atleta está em cima do palco, ele não transpira ou transpira muito pouco. Né? Quando o atleta começa a derrubar muita água pela pele, algumas coisas podem vir à tona. Tá? A primeira delas é uma manobra de finalização ruim, talvez com muito volume de sódio ou sem volume nenhum de sódio, fazendo com que o corpo não consiga segurar essa água. Tá bom? E aí ele fica forçado a tentar arrefecer o corpo do atleta e com isso ele elimina muita água. Ou então o que pode acontecer também são exageros com o volume de sódio nessa reta final, que podem fazer com que o atleta, ao tentar encher um pouco mais, faz com que ele coma alimentos mais carregados e às vezes ele não estava comendo ao longo da semana. Esse sódio aumentado pode fazer com que ele também comece a verter um pouco de água. Claro, atletas que entram com alto nível de retenção de gordura e água na pele também tem uma tendência a suar. Não acho que é o caso do Ramon, porque o Ramon estava num bom nível de definição, apesar de não estar no melhor nível de definição possível. Então essas são as hipóteses que podem ter ocorrido aí. Mas eu quero que vocês fiquem agora com a opinião de outros dois especialistas que estavam no evento e que viram tudo o que aconteceu com o Ramon. Eu acho que houve um erro de timing na finalização. Né? Ele começou a desidratar no palco em vez de ter desidratado antes. É isso. Acho que teve um errinho de timing ali. Ou alguma refeição que foi feita a mais, ou alguma coisa nesse sentido, mas deve ter sido um erro bem pontual que infelizmente custou bastante. Você acha que se ele tivesse subido com o shape que ele foi à noite, teria mudado muito o resultado? Não, acredito que não. Acredito que não. Eu acho que para ele alterar esse resultado, ele ia ter que trazer um pouquinho mais de largura de shape. Você acha que o Ramon derreteu no palco? Eu acho que era evidente que ele estava com uma retenção de água, né? Logo do início a gente percebeu que não teve uma separação profunda no músculo e aí, logicamente, começou a suar, que é claro, retenção de água logo do início. Ele melhorou muito nas sinais, mas não foi suficiente para reverter o resultado. E como árbitro, atrapalha o julgamento simplesmente porque o suor prejudica a pintura ou porque realmente isso denota para vocês que o cara não está tão bem preparado assim? Ou não, quando ele chegou inicialmente, ele não estava suando, mas a primeira impressão foi que a gente não estava vendo separação profunda. A falta de separação profunda é causada pelo excesso de água entre a pele e o músculo. E aí ele começou a suar, né? Começa a pousar, a atividade física, aí a água começa a sair do corpo, entendeu? Então, ele já não entrou bem porque a gente não viu separação e o suor é a causa dessa falta de separação, né? E logo de início, as prévias são muito importantes. Então, teve um momento até que o Brion estava melhor do que ele em algumas poses. E nas finais, ele estava melhor que o Urs em algumas poses, mas não o suficiente para reverter o resultado. Você acha que se ele tivesse entrado com o físico da noite, teria mudado muito ou você acha que não impactaria tanto no resultado final? Ele estaria na frente do Urs, estaria brigando com o Ramon e com o Mike Summerfield por primeiro, segundo e terceiro. Até acredito que ele poderia ter sido segundo lugar, porque o Mike Summerfield começou a perder um pouquinho da separação que ele tinha nas prévias, ele entrou muito bem, então acho que ele seria segundo lugar, mas nas finais o Mike Summerfield também entrou um pouquinho mais seco, então ele estaria brigando pelo segundo, terceiro lugar. O Chris ainda está dominante, mas olha, a gente acabou de ter o seminário com os vencedores e o Bob Ciccarello perguntou para o Chris Bumstead: quem você acha que vai agora pegar o título que está aberto? E a primeira palavra que saiu da boca dele foi Ramon. Não foi Urs, não foi Mark Summerfield, não foi Wesley Vissers. Acredito que em todos esses anos, o oponente mais difícil do Chris Bumstead foi em 2023, foi o Ramon. Então, para todos nós brasileiros, temos que apoiá-lo
dar 100% para ele, porque ele é um cara que pode conquistar esses títulos.